paz do Senhor. Hoje mais um dia, vamos para o nosso devocional, falar daquele que tudo criou, tudo formou para mim e para você, falar daquele que entregou a sua vida em sacrifício por nós, para que a gente viéssemos a ter paz, para que a gente viesse viver bem. E gostaria de convidar a você hoje a meditar profundamente no devocional de hoje. Um devocional que é muito impactante aqui na primeira parte, ao qual eu, antes de passar para vocês, eu li e mexe muito com as nossas emoções, mexe muito com os nossos pensamentos em relação ao Senhor Jesus. E o título de hoje é Ele é o Deus que o cura. Ele é o Deus que te cura, que me cura. E no livro de Isaías 53, versículo 4 e 5, o profeta Isaías está falando de uma profecia que iria se cumprir. E realmente se cumpriu. Que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Em outras versões fala, fomos sarados. Os sofrimentos pelos quais Jesus passou foram horrendos. Quando foi açoitado, o objeto utilizado pelos romanos na época era um chicote, no qual eram atadas esferas de ferro e ossos pontiagudos. Por isso, a cada golpe, a carne de Jesus era rasgada em uma agonia sem igual. O verdadeiro propósito do corpo de Jesus ter sido rasgado e as feridas abertas em seu corpo foi nos trazer cura. Em 2017, realizei uma viagem missionária até o Haiti. Lá temos uma base missionária que é 100% mantida pela Igreja Reviver, com crianças que estão na escola, também mantidas por nós. Após o retorno ao Brasil, passei muito mal por vários dias, pois havia contraído cólera. Uma dor horrível tomava conta do meu corpo. Quando estamos com dor, ficamos confusos e desorientados. Isso ocorre tanto em questões físicas quanto em questões emocionais. Em geral, ficamos tão perdidos, podendo chegar em muitos casos a ponto de a pessoa perder a vontade de viver. Jesus sofreu por você a ponto de entregar sua própria vida, não por desespero, mas por entrega sacrificial e completa, a fim de nós tenhamos vida. Jesus tomou o peso das nossas dores para que fôssemos curados. A sua entrega nos trouxe a paz da redenção e da libertação da culpa do pecado. Ele pode sarar suas feridas físicas, emocionais e espirituais e trazer paz ao seu coração aflito. Acredite no poder do sangue de Jesus. Tenha fé no amor dele por você, no poder dele sobre a morte. Ele fará o impossível acontecer na sua vida. Quando eu comecei a ler este devocional, falando aqui da forma como os romanos maltrataram Jesus, o açoitando,
com aquele chicote, como aqui o autor explicou, que são umas esferas de ferros com ossos pontiagudos. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo, dirigido pelo ator Mel Gibson, ali a gente pode ver cenas que foram bem próximo, né, da realidade que Jesus sofreu. Eu confesso que quando eu assisti esse filme, na época, eu esperei lançar, né, na época era em CD, eu loquei, assisti sozinha. E eu sou uma pessoa que gosto muito de assistir, de repetir os filmes. Mas infelizmente esse foi um filme para assistir uma única vez. Porque o sofrimento de Jesus foi tanto, e que eu me pego a pensar como somos ingratos, como somos injustos. Será que muitos de nós temos noção por que nós estamos aqui nesta terra? Será que nós temos noção do que Deus fez enviando o seu Filho para que ele se sacrificasse por mim e por você? E ainda assim tem pessoas, né, ou digamos, somos pessoas, porque ainda sim somos pecadores, somos tão ingratos de não enxergar ao ponto do sofrimento de Jesus, de não enxergarmos ou querermos melhorar como pessoas, querermos falar do amor dele. Muitos criticam, muitos condenam ainda Jesus, assim como os romanos fizeram. Mal sabe eles que foi permissão de Deus de estarem na terra também, assim como muitas outras pessoas que ainda, né, que estão na terra, que foi permissão do Senhor de estar aqui. Mas a gente não está aqui para julgar e nem condenar ninguém, mas sim para alertar, né, falar daquele amor que Deus enviou, se disponibilizou enviando o seu Filho, para que ele passasse por todas aquelas situações, por todo aquele sofrimento, além de ser moído, de ter levado tantos golpes. Eu chego até a imaginar a dor terrível que deve ser ao ponto de você levar uma chicotada com umas esferas pontiagudas e arrancar. Quando a gente corta um dedo com uma faca, né, descascando alguma coisa, já sentimos dor. Imagina, fiquei imaginando se eu, Viviane, levasse uma chicotada dessa com essas esferas de ferro. Com certeza, no primeiro momento, a gente ia desejar a morte. Talvez Jesus não tenha desejado a morte naquele momento, porque ele sabia que precisava passar aquilo ali por mim e por você. Para que as nossas feridas físicas e emocionais e espirituais fossem saradas. Para fazer com que a gente viesse a despertar e dar seguimento àquilo que ele fez em 3 anos. Em 3 anos, Jesus pregou, ensinou, curou, fez muitas coisas. E nós, que temos uma vida inteira, mais de 2000 anos, né, pessoas anteriores a nós podiam estar fazendo, alguns fizeram sim, mas muitos de nós poderíamos estar fazendo aquilo que o Senhor deu continuidade. E às vezes a gente se nega
a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Confesso que fico um pouco assim emocionada em relação a esse tema de hoje, né? Esse primeiro parágrafo aqui é de mexer muito com o nosso emocional, nos faz refletir muito sobre o que Jesus passou. E Mateus está contando, né, mais detalhadamente no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, fala detalhadamente, mais para o final do livro de Mateus, sobre o que Jesus passou. Sobre sua prisão, traição, negação, ele foi negado. Mas ainda assim, ele se disponibilizou a passar o que passou por mim e por você. Então que a gente venha refletir sobre o que Jesus passou, sobre essas fortes açoitadas, sobre essas fortes golpes que o Senhor Jesus passou, para que eu e você pudéssemos ser curados das nossas dores físicas, nosso emocional, nossa vida espiritual. Quantas doenças, né? Quantas pessoas aí são curadas de enfermidades terríveis, de câncer. É o Senhor que cura. O Senhor envia, sim, profissionais na área da saúde. O Senhor permitiu, porque tudo isso é criação do Senhor. Ele permitiu que o homem fosse instruídos para que, quando houvéssemos alguma enfermidade, esses homens, que através de medicações, fossem nos ajudar a ter uma vida melhor. Mas o único que pode nos dar a cura por completo e permitir que ainda assim, através desses homens, a gente venha a ser curado, é o nosso Deus. Ele que permite. Se Ele não quiser, não irá acontecer. Mas se Ele quiser, com certeza Ele fará, se for da vontade dEle. E ainda assim, tem pessoas que são curadas e abandonam e não lembram, né? Muitos, às vezes no leito da dor, clamam por Jesus. Mas depois que tudo fica bem, se esquece de Jesus. E aí eu vejo, né, da nossa ingratidão. Como a gente é falho. O Senhor já sabe, com certeza Ele sabe que nós somos imperfeitos. Mas ainda assim nós podemos melhorar. Ainda assim nós podemos mudar e querer fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Então que você venha acreditar no poder daquele sangue que foi derramado através daquelas feridas, daquela carne moída. Que você venha acreditar no poder do sangue de Jesus. Tenha fé, creia, não duvide nunca do que Jesus pode fazer por mim e por você. Aqui o autor falou no final que Ele fará o impossível, e Ele realmente é um Deus do impossível. Porque tem muitas enfermidades que às vezes a gente acha que é impossível de ser curada, mas o Senhor é aquele que pode curar até mesmo a pior enfermidade que possa existir. A frase do dia diz assim: um clamor sincero faz Deus parar para ouvir você.
Quando a gente ora, quando a gente fala com o Senhor, de todo o nosso coração, quando a gente faz uma entrega a Deus, o Senhor nos ouve sim. Eu sou prova viva disso. Creio que muitos também foram, não sou a única. Mas quando a gente clama, quando a gente rasga o nosso coração perante ao Senhor, Ele nos ouve. E a mão dele começa a trabalhar em nossas vidas. A palavra-chave é ferido. E a leitura bíblica está no livro de Cantares, capítulo 6. Medite neste devocional de hoje. Ele é o Deus que o cura. E o Senhor Jesus, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, para que o castigo nos trouxesse a paz. O castigo estava sobre ele, mas o beneficiado fomos nós. E o que custa agora a gente fazer a nossa parte por ele? Pense nisso. Tenha um dia abençoado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês e até amanhã para o nosso próximo devocional.